Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Estamos dando início à coletiva de imprensa, a primeira da semana, aqui em Porangabuçu, visando o jogo de volta das finais do Campeonato Cearense. Aqui conosco hoje o meio-campista Lucas Mugni. Boa tarde, Mugni. Boa tarde para para dar todos. início aqui ao ciclo de perguntas, eu passo a palavra ao Lucas Catribe, do Sistema Vezes Mais. Mugni, tudo bem? Boa tarde. Essa final de campeonato estadual, são muitos estrangeiros envolvidos, né? Dos dois lados. Do Ceará, do Fortaleza, e eu acho que nunca teve tantos jogadores de fora do país envolvidos em um clássico rei e uma decisão de campeonato estadual. Lá na Argentina não tem campeonato estadual, no Uruguai não tem campeonato estadual, é muito diferente. E você é o atleta, talvez, entre todos os envolvidos, que convive há mais tempo no futebol brasileiro, acho que é a 6ª, 7ª temporada sua. Sim. No futebol brasileiro. Qual o valor para você de uma final como essa, de um estadual, de uma decisão que tem essa questão da rivalidade também, porque envolve os dois times que são rivais, né? Não é um campeonato nacional, mas tem tudo isso em relação à rivalidade. Qual o valor? E ao longo do tempo você conseguiu identificar realmente o quanto é importante vencer um título como esse? Boa tarde. Esse aqui acho que é particular, pelas condições que se está dando, né? Não só é o estadual, você está chegando contra o rival da toda a vida do Ceará. A importância desse estadual particularmente, eu acho que eu já entendia um pouquinho o valor, e para meus companheiros, pelo menos falo por meus companheiros, a medida que foi passando o tempo, eles foram entendendo a importância desse estadual. No começo você vai jogar alguns campos difíceis, que não tem tudo aquele entorno, né, de um time talvez de primeira divisão. Aí eles ficavam um pouquinho estranhos, mas foi passando de fase, a gente já começou a olhar a tabela, já começou a ver quanto que faltava para a final, semifinal, e a gente, sem saber, a gente sente muito a importância dessa decisão. Então, eu acho que não é só por estadual, sino por tudo o que tem no seu entorno nesse jogo. Então, sinceramente, é um jogo muito, muito importante. No começo do ano, mas é muito importante. Mugni, boa tarde. Eduardo Trovão, Boa tarde. futebolês. Me permita voltar aqui um ano no tempo. Hoje faz exatamente um ano que você foi campeão estadual, no caso, ano passado, com o Bahia. Sim. E além dessa data marcante hoje, especificamente, eu queria lembrar umas coincidências aqui e saber o que você acha disso dentro do futebol. É o primeiro jogo, o Bahia também foi visitante, assim como o Ceará nesse jogo. Mandante no segundo, empatou o primeiro, depois venceu o segundo. O que você acha dessas coincidências, assim, exatamente na semana que você está fazendo um ano de título, quem sabe ganhar outro? Eu acredito muito que as coincidências, a sorte, você tem que ajudar. Como você ajuda trabalhando. Então, assim, isso eu posso ajudar para me sentir melhor, né? Olha que coincidência, eu fui campeão faz um ano, eu lembro. E tudo mais. Eu não acredito muito que se não tiver trabalho, isso aí não vai. Então, eu acredito bem mais no trabalho. Mugni, boa tarde. Boa Eu sou tarde. Danilo Queiroz do Futebolês. Sempre um prazer falar com você. Mugni, toda partida de futebol em si ela tem sua importância, vale 3 pontos. Às vezes em ponto corrido tem aquela questão de que todo jogo pode ser o decisivo, você não sabe como vai terminar. Mas uma final de campeonato, como os meninos já falaram, você já comentou sobre isso, ela tem suas diferenças, ela tem sua importância. E eu queria saber de você como atleta, como é que o jogador consegue dar algo mais numa partida assim? Se vocês muitas vezes já vão no 100% para qualquer partida, porque tem a sua importância já de partida de futebol. Mas essa define quem vai ser o campeão, define o título, né? O que o atleta de futebol pode dar de algo mais que sempre se fala? A final, é hora de dar algo mais. Como é que é isso? Porque quem tá fora é fácil dizer, né? Mas como é isso pro atleta, pro cara que vai ter que dar o algo mais? Isso aí é uma pergunta que todo mundo deve se fazer, cada treinador também, como eu consigo que meus jogadores consigam dar a mais.
E eu acho que você tem que começar por não ter medo de errar. Que isso vai levar você a arriscar mais, querer ganhar mais, ter mais finalizações e mais para frente. Então, que eu acho que isso aí pode ser um bom parâmetro para nós. Se a gente tem que ter noção da importância do jogo, tem que ter cuidado, tem que saber que enfrente tem um adversário difícil, Série A, com anos de trabalho, mas a gente tem que querer mais que eles. E sinceramente, não tem que ter medo de errar, senão tem que querer acertar. E eu acho que aí é onde a gente vai conseguir fazer a diferença. Mugni, aqui ó. Boa tarde para você, sou o Horácio Neto do Jornal o Povo, da Rádio Povo CBN. E a minha dúvida fica em questão ao seu momento recente. Antes, você começou como titular da posição e ao decorrer do campeonato, tanto da Copa do Nordeste quanto do Campeonato Cearense, o Guilherme Castilho acabou ganhando essa sua função que você vem fazendo. O Castilho se lesionou, você entrou na função novamente e tem tido boas atuações. A minha pergunta para você fica na questão de, você acha que tem cumprido bem o papel em relação ao período que você ficou titular? E outro ponto, você acha que quais características suas diferem ou são diferentes em relação ao do Guilherme Castilho que talvez possam te trazer a titularidade? Assim eu consigo falar que eu dei o meu máximo, assim, sinceramente. Que eu tenho para melhorar, tenho. Mas sinceramente, dentro do que eu podia, eu dei o meu máximo. E depois eu vejo o meu jogo novamente e tento melhorar e pergunto para o professor se precisa de outra coisa. Eu tento não pensar também muito, será que eu fui bem, fui mal, será que ele vai me colocar? Tento não fazer isso porque já é muita ansiedade, muito estresse, o futebol já é assim. Imagina que a gente joga sábado, quarta decisão, agora com um rival, agora depois tem esporte, ou seja, tento não pensar e falar, tem que dar meu máximo, é o único que eu posso assegurar. E as características assim, eu nunca parei para pensar nisso, porque eu sei do que eu posso ajudar ao time e tento fazer isso o máximo possível. E não o que o outro pode fazer. Então, assim, eu tento fazer isso. Depois, a característica é mais para uma pergunta, acho que para o treinador, o que ele vai procurar dentro do jogo. Tem características de um jogador que marca mais, outro menos, outro que joga mais, outro menos. Nesse caso, eu acho que somos bem parecidos ao estilo de jogo. Mas essa pergunta é mais para o treinador. Eu acho que não cabe a mim falar essas diferenças. Olá, Lucas Mugni, boa tarde. Ezio Rodrigues, torcida Boa Liga. tarde. Lucas, o Ceará está em busca de quebrar a hegemonia de 5 anos do arquirrival aqui no estado, né? E durante esse tempo houve oportunidades, mas infelizmente, né, acabou que não acontecendo. E eu sei que vocês e atletas e comissão técnica sabem desses fatos. Como é que é para vocês trabalharem nessa semana decisiva, trabalhando fisicamente e mentalmente, para poder se preparar para esse jogo, para enfim o torcedor possa ir tá comemorando o título de campeão cearense? Primeiro que eu não busco quebrar ou não busco que eles não sejam campeão. Eu quero que Ceará seja campeão. Porque desse outro jeito, talvez eles não poderiam ser campeão, mas talvez o campeão poderia ser outro. Entendeu? E não, eu quero que Ceará seja campeão. Da coincidência que são eles que a gente vai enfrentar, que eles podem atingir essa marca, beleza. Mas eu tenho vontade de ser campeão com o Ceará e não quebrar nada deles. Isso é o principal. E depois, a semana, claro que é mais importante, é um pouquinho diferente, mas a gente já vem se preparando muito bem, a gente já vem treinando, vem sabendo que não só esse estadual, senão o ano vai ser difícil, vai ser muito jogo difícil, campo difícil. Então, assim, a gente essa semana dá um gás a mais, se prepara um pouquinho melhor, mas mentalmente eu acho que nosso time já estava se preparando forte há um tempinho atrás. Mugni, Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão. Eu queria te perguntar do ponto de vista tático em relação ao que você já viu até agora nesses 3 clássicos. Nos 2 primeiros se viu um Ceará muito parecido do ponto de vista técnico e tático, o próprio Fortaleza também. Mas nesse último jogo, o Fortaleza veio com uma postura totalmente diferente, até mesmo no contexto de sistema tático. Caso repita esse sistema tático,
O que fazer para ser diferente e conseguir o resultado, o que fazer a mais para sair com resultado positivo. E eu queria te ouvir um pouco sobre o que muda enfrentando um adversário da forma que o Fortaleza jogou no último jogo, povoando mais o meio campo, com uma marcação um pouco mais forte. Não, a gente tem que ter essa... Tem que ser um pouquinho inteligente também, sabe? Esse último jogo eles poblaram muito bem o meio campo, tinha muita gente. Então, tipo, particularmente para mim y nuestros zagueros también, saber que bola por dentro arriesgado, que eles estão esperando esse momento, então tem que ter esse jogo também inteligente, pensar no jogo, estar constantemente pensando dentro do jogo, não só ser impulsivo, querer ir para frente ou para trás, sino que tem que estar pensando o que talvez eles estavam querendo, né? E eu acho que para a gente atingir nosso resultado, que é ganhar, temos que estar forte emocionalmente e ser muito inteligente, saber o momento que a gente vai conseguir talvez abafar ele, colocar ele lá atrás e que não seja toda hora, que não seja muito repetitivo, que não seja de qualquer jeito também, porque ele está com um time de qualidade, está esperando também esse momento para contra-atacar. Então, eu acho que essa capacidade nossa de estar emocionalmente e mentalmente forte, acho que vai fazer a diferença. Mugni, boa tarde. Sérgio Cavalcante, Rádio Cidade e Rádio Líder. Mugni, todos nós sabemos que, principalmente num momento como esse, decisivo, é uma decisão, que o peso da camisa do Ceará, a grandeza do Ceará, ela prevalece muito nesse momento. Mas nós sabemos também que o Ceará vem de um processo de reconstrução, né? Para adquirir um certo entrosamento requer tempo. E hoje a gente já percebe, já vê que a equipe está chegando naquele ponto ideal de entrosamento. Com base em tudo isso que a gente falou agora, relatou agora, eu gostaria de saber de você como está o entrosamento fora de campo, né? Que é o principal, a meu ver. Como é que vocês estão de cabeça? Como é que o grupo está pensando em relação a essa final? O grau de união de vocês, principalmente a questão técnico e grupo. Gostaria que você falasse como é que está essa relação de vocês nesse momento para essa decisão. Sim, sim. Obviamente a gente conhece a história do Ceará, mas também tem que ter muito cuidado com isso e não se conformar com que a camisa de Ceará vai entrar, vai ganhar o jogo porque é Ceará. Porque senão eu te pergunto o que aconteceu com anos anteriores, né? Acho que a gente tem que fazer isso. Tem que colocar em prática dentro do campo e dar a entender o que é Ceará. A gente tem que fazer, não é só a história. A gente tem que continuar escrevendo a história. Isso cabe para nós jogadores, cabe para a diretoria, cabe para a torcida. Não se conformar com o que já passou, senão tem que tentar fazer mais. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é validar isso que você falou. O Ceará é um time grande, sua torcida já todo mundo conhece, então a gente agora, nós que vamos entrar jogando e todo mundo que está fora, temos essa obrigação de fazer para comprovar isso. E em quanto ao entrosamento fora do campo, o time está muito bem. Sinceramente, o grupo, quando eu cheguei já era bom, já vi um trabalho primeiro com Mancini muito bem enquanto humano e cada pessoa que já estava aqui dava para ver que era humilde, trabalhador, então, e o que fomos chegando só tentamos sumar o grupo, então eu acho que esse entrosamento fora do campo também é muito, muito importante, como você falou, mas também precisa ser feito dentro do campo. Mugni, não tem vantagem envolvida nessa decisão, né? Quem vencer garante o título, né? O empate vai para os pênaltis. Eu queria até saber também, se você pudesse falar em relação a isso. Vocês têm trabalhado já desde ontem essa questão da penalidade. Mas a pergunta o adversário joga nesta quarta-feira, né? E o Ceará tem a semana livre para trabalhar. O quanto faz a diferença, o quanto vai ser importante para vocês também ter o descanso, ter esse trabalho de treinamentos pensando nessa decisão de sábado, que é tão importante para a história do clube. Acho que a gente vai descobrir isso só no dia sábado. Se a gente vai conseguir fazer a diferença fisicamente. Mas o que sim temos que fazer é testar isso. Testar ser um time bem mais agressivo, bem mais
às vezes vertical, tem que procurar mais o gol. Mas acabei de falar também, tem que estar emocionalmente forte, a torcida vai querer que o time vença desde o primeiro minuto, então tem que entender esse entorno deles. E a gente que é jogador profissional tem que ter essa maturidade para ter essa consciência. Mas a única forma da gente saber se vamos fazer a diferença em quanto ao físico pela viagem deles, o jogo e demais, vai ser testando no dia sábado e eu acho que a gente pelo menos vai tentar fazer isso e tomara que dê certo. Os pênaltis, sim, claro, tem que treinar. A gente tem um grupo que não jogou, acho que já treinou. Nós que tínhamos jogado, sinceramente, não deu para fazer muito. E a gente tem que treinar, mas é para você se conhecer um pouquinho mais. Eu tive a sorte que no Bahia eu era o batedor de pênalti e eu melhorei isso muito treinando. Eu bati alguns pênaltis difíceis também, de decisão, do acesso. E o único que me deixou bem mais tranquilo foi o treinamento, que eu me descobri, eu falei, aqui eu sei bater melhor, e onde eu não sabia bater muito bem, aprendi a bater também, então acho que essa semana é bom para isso, para a gente treinar e se conhecer. Lucas, uma curiosidade que eu tenho. Quando vocês vão enfrentar algum time, eu sei que existe a questão de ver vídeo do adversário, estudar a forma como joga, as possibilidades e tal. Quando vocês não têm jogo, mas o adversário tem, tá na cartilha de obrigações assim de vocês ver o jogo, já que tá aí às vésperas de uma decisão, ou fica individual, cada jogador resolve se vai acompanhar ou não, porque depois a comissão passa. E se você tem interesse em ver também e tal? Não, fica mais individual, mas acho que todo mundo vê, quase todo mundo. Mas é válido também para quem não vê, a gente tem que curtir também da família e às vezes, não sei que hora vai ser o jogo, mas às vezes os jogos são tarde, quando é Copa, e as pessoas têm filho, então por isso tem analista de vídeo que depois passa informações, para isso eles trabalham. Mas eu acho que nesse caso seria muito bom ver. O jogo não vai ser igual, isso também tem que saber, então você acaba vendo um jogo que vai ser totalmente diferente, mas você conhece melhor esses jogadores individualmente, sabe, descobre alguma fraqueza de sabe em que pode ser forte outro jogador, então acaba que você aprende um pouquinho, então vale a pena ver. Mugni, a primeira partida, né, de vocês, Ceará e Fortaleza, ela foi um jogo muito fechado. O Mancini até disse na coletiva que era um joguinho de xadrez, né? Quando um mexia uma peça, o outro mexia uma peça ali para fechar os espaços para que ninguém conseguisse o gol, né? O checkmate lá no xadrez. Você tem experiência, obviamente, de jogar finais em 2 partidas. O que você acredita para essa segunda partida? Que terá um jogo mais aberto? Que alguém vai se expor mais? O que você pensa aí para um segundo jogo que se sabe que ou ganha no tempo normal ou decide nos pênaltis? E eu acho que vai ser um pouquinho mais jogado, sim, porque se bem a gente vai, tanto eles como nós, acho que vamos ter uma precaução, vamos estar com um time equilibrado. Eu acho que na hora de atacar a gente vai tentar fazer gol com mais vontade. Acho que eles também vão tentar vencer e não ir para os pênaltis. Então vai acabar que vai ser um jogo bem mais apaixonante para vocês. E pelo menos nós vamos tentar fazer tudo e tudo que é treinado, obviamente, para ganhar esse jogo. Mugni, aqui atrás, ó. Nos últimos clássicos reis, o Fortaleza tem sido o mandante. E ele tem, obviamente, tido a maior parte do público. Dessa vez vai ser diferente. Vai poder decidir o Campeonato Cearense e vai ter a maior parte do público. O quanto isso influencia, já que vocês se deram muito bem na adversidade, conseguiram um empate 3-3, conseguiram a vitória por 1-0, conseguiram um novo empate. Mas agora, quão vai ser benéfico para vocês agora ter a maioria da torcida, se isso vai contribuir de alguma forma, ou até se isso te dá alguma confiança a mais, já pelo desempenho dos últimos jogos com menos torcida do que o rival? Sim, a gente achou que isso foi um ponto muito a favor, que a gente nunca foi mandante até agora e sempre trouxe bons resultados. Acho que o pior foi talvez aquele que a gente estava ganhando de 2-0, mas também conseguimos o empate no final e é muito difícil, você sabe, e a gente conseguiu. E isso dá para ver a característica do nosso time, que está bem mais maduro. Mas acho que agora com nossa torcida, claro que é um ponto muito a favor. A gente tem que dar um gás a mais
vai dar obviamente, um porcentagem a mais em quanto ao físico. É muito difícil você explicar, mas quando tem essa atmosfera de fora, que está todo mundo cantando, todo mundo naquela alegria, você consegue correr, já não pensa no cansaço. Então, acho que a torcida nossa agora vai fazer a diferença. Ô Mugni, uma certa vez eu estava aqui nessa mesma sala de imprensa, não dessa forma que está agora, né? E o Valdo veio para cá, ex-zagueiro do Ceará, dar uma entrevista, né? E aí eu tive assim um pensamento de que ele marcaria o gol do título, né, estadual. E foi exatamente o que aconteceu, né? Inclusive ele me presenteou a camisa dele após o jogo. Não estou querendo que você faça o mesmo, viu? Mas você já imaginou, Mugni, você marcando o gol do título? E o Ceará que vai levar agora dessa vez, como o Copeiro Horácio falou, né? Vai levar o maior número de torcedores. Você já imaginou você marcando esse gol do título e comemorando ao lado do torcedor alvinegro? Sim, claro, isso aí. Mas desde criança você tem esse sono de se imagina jogando na final, se imagina fazendo gol, se imagina aquela alegria. E já passou de novo por minha cabeça esses dias. E acho que é isso aí que continua nós futbolistas que trazemos desde criança ainda, que é essa vontade de fazer gol na final, essa alegria. Então, eu já me imaginei assim, tomara que consiga. Mas também, se não foi eu e foi outro companheiro, foi gol contra, sei lá, sem problema não, mas o importante é ser campeão. Lucas, Levi Medeiros aqui do Torcida Amiga, tudo bem? Lucas, eu queria saber, cara, como é que fica a expectativa, ansiedade para o jogo de sábado, né? Vocês terão uma semana para isso, mas eu queria saber como é que fica a sua expectativa e também sabendo que o torcedor, em menos de 24 horas, esgotou tudo. Então, é o jogo do ano, é um jogo histórico, e eu queria saber, cara, como é que fica a sua expectativa para um jogo desse? Talvez deve ser a idade, o passo do tempo, já joguei algumas finais e jogos decisivos. E o que me ajuda para me acalmar é que eu estou fazendo tudo o possível, tudo que está no meu alcance para chegar bem nessa partida. Então, eu me preparo, estou trabalhando forte e isso me acalma um pouquinho. Depois, obviamente, nós temos coração, nós temos sangue, então a gente sente essa pressão, mas é uma pressão boa, todo jogador deveria passar por isso e é muito bom. E a gente sabe o que está fazendo a torcida também. Era de esperar também, porque a torcida do Ceará é assim mesmo. Então, a gente também tem que parar para pensar e que seja com alegria, pelo menos para mim, é meu pensamento. Ter esse jogo, essa importância. A gente está por disputar um jogo, uma final, em nome do Ceará. Tipo, é muito importante, muito importante. E eu dou muito graças a Deus por ter essa oportunidade. Mugni, num momento como esse, onde você provavelmente tem o retorno do Guilherme Castilho e vocês ali no setor de meio campo disputam vaga, é muito comum, se fosse uma disputa eleitoral, cada um teria sua minutagem para defender porque que jogaria. Trazendo para esse ponto, queria te ouvir. Por que o Mancini tem que escalar o Mugni no próximo sábado? Você quem colocaria? Você quem colocaria? Mugni. Grava. Isso mesmo. Se fosse o Castilho, não entra, não. Se fosse o Castilho, eu diria que é o Castilho. Não tem como falar, sinceramente, não tem como falar porque tento não me comparar com meus companheiros. E sim, às vezes olha para o lado para ver como que está, se está treinando bem, forte e demais, mas tento não me comparar. Mas acho que o Mancini já tem claro o que cada um pode fazer. Depois acho que a escolha dele vai ser um pouquinho mais tática e mais, mas sinceramente não cabe a mim responder isso, tento não pensar muito também nisso. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva, obrigado muito. Valeu, senhores.